Olá, eu sou Heloísa, graduanda do terceiro ano de Biomedicina da UEM e desenvolvi junto com o grupo de pesquisa do Laboratório de Microbiologia Médica da UEM o trabalho intitulado Avaliação da frequência e perfil de sensibilidade de bactérias isoladas em urina de pacientes internados com Covid-19 em uma unidade de terapia intensiva de um hospital ensino, sob orientação da professora doutora Maria Cristina. Bom, durante a pandemia de Covid-19, as infecções secundárias bacterianas têm sido reportadas como graves complicações, especialmente em pacientes atendidos em unidades de terapia intensiva, aumentando as taxas de mortalidade desses pacientes. E além disso, muitas dessas infecções secundárias foram causadas por bactérias multiresistentes, agravando ainda mais o quadro desses pacientes e acentuando a crise global de resistência microbiana no mundo. E por isso muitos autores classificaram como pandemia silenciosa o que está acontecendo com a resistência microbiana durante a pandemia de Covid-19, sem ser devidamente mostrado. Mas então quais seriam esses principais fatores relacionados ao desenvolvimento dessas infecções secundárias bacterianas nesses pacientes com Covid-19 e infecções por bactérias multiresistentes, né? Bom, três principais fatores aqui seriam a queda do sistema imune, então, desses pacientes, tanto pelo uso de fármacos como os corticosteroides, como pela infecção viral e suas consequências, o uso empírico indiscriminado de antimicrobianos que causam uma pressão seletiva nessas bactérias, e isso foi algo extremamente excessivo durante a pandemia, e a contratação emergencial de profissionais sem o devido treinamento quanto ao controle de infecções, principalmente as infecções hospitalares. E durante a pandemia de Covid-19, uma das infecções que mais se destacaram foram as infecções urinárias, em função do comprometimento renal desses pacientes pela infecção viral, suas consequências, e também pelo uso de dispositivos e esses pacientes terem que ser submetidos a procedimentos invasivos, como o uso de dispositivos, catéteres urinários e sondas. E isso em função da presença de biofilmes bacterianos nesses dispositivos, ou seja, a aderência microbiana nesses dispositivos predispõe ao desenvolvimento de infecções urinárias. E essas infecções, elas são classificadas como infecções complicadas. E além disso, a infecção urinária ela tem uma certa importância de que, se não tratada adequadamente e eficientemente, elas podem ser associadas, então, ao desenvolvimento de bacteremias e sepse, aumentando as chances de óbito desses pacientes. E por isso, então, é tão importante o conhecimento e o monitoramento de principais patógenos causadores dessas infecções e o conhecimento de seu perfil de sensibilidade para direcionar o melhor tratamento desses pacientes. Por isso, então, nesse contexto todo aí, o objetivo desse estudo foi avaliar a frequência e perfil de sensibilidade aos antimicrobianos das principais bactérias isoladas em uroculturas de pacientes positivos para SARS-CoV-2, internados na UTI Covid de hospital ensino, entre julho de 2020 a abril de 2021. Esse estudo, então, ele foi observacional, retrospectivo e transversal, com base na análise de dados do software Epicenter, pertencente ao sistema automatizado BD Phoenix, que foi o responsável pela realização da identificação e o antibiograma dessas bactérias. E a pesquisa de carbapenimases, então, ela foi realizada pelos métodos de multiplex PCR e pelo teste imunocromatográfico NG-TEST 5. Então, depois das análises, nós obtivemos como resultados que 25 pacientes com Covid-19 não tiveram uroculturas positivas para micro-organismos, sejam eles bactérias ou fungos. E destes 25 pacientes, 11 pacientes apresentaram bactérias na urina, sendo que desses 11 pacientes, 3 pacientes apresentaram leveduras e bactérias na urina concomitantemente, e desses 11 pacientes, um paciente apresentou 2 isolados bacterianos diferentes. Então, ao final de tudo isso, foram incluídos nesse estudo e recuperados dados de 12 isolados bacterianos, sendo eles 50% integrantes do grupo Bacillus gram-negativos, os BGN, e 50% integrantes do grupo Coccus gram-positivos, os CGP. Aqui, então, nós temos um gráfico de frequência e distribuição desses
patógenos, e encontramos que o grupo do CGP, eles foram compostos pelos enterococos e os Staphylococcus aureus, como isolado, sendo que o enterococcus, então, ele foi o mais frequente ao todo, com 5 isolados, sendo 3 isolados de enterococcus fecalis e 2 isolados de enterococcus faecio. Eles foram seguidos, então, pelos BGN mais frequentes, a Cinetobacter baumannii e a Klebsiella pneumoniae, com 2 isolados cada. Os outros BGN encontrados foram Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, com 1 isolado cada. Aqui, então, em relação à pesquisa de carbapenemase, os 2 isolados de Klebsiella pneumoniae foram positivos para carbapenemases, sendo que um foi positivo para o gene BLA-NDM e BLA-KPC simultaneamente, e o outro isolado ele foi positivo apenas para BLA-NDM. Em relação ao perfil de sensibilidade, então, dos isolados CGP, ou seja, os cocos gram-positivos, encontramos que os enterococos foram 100% resistentes à vancomicina, porém 100% sensíveis à nitrofurantoína e 60% sensíveis às penicilinas, que são algumas escolhas terapêuticas para tratamento de algumas infecções urinárias. E já o isolado de Staphylococcus aureus, ele foi resistente à penicilina, porém sensível à oxacilina e à vancomicina. Em relação ao perfil de sensibilidade, então, dos isolados BGN, eles apresentaram uma alta taxa de resistência geral aos antimicrobianos, em destaque as sulfas e as cefalosporinas de terceira geração, como ceftriaxona, que são escolhas terapêuticas para tratamento de infecções urinárias complicadas, e eles apresentaram 100% de resistência. Eles apresentaram apenas 17% de sensibilidade e foram os carbapenêmicos. E aqui, então, por último, em relação ao perfil de sensibilidade dos isolados às quinolonas, que são importantes drogas para o tratamento de infecções urinárias, são uma das maiores escolhas para infecções urinárias, então, causadas tanto pelos BGN quanto pelos CGP, e os BGN aqui encontrados nesse estudo apresentaram 100% de resistência a essa classe de antimicrobianos, um resultado que foi muito preocupante, visto que é uma das importantes opções terapêuticas para tratamento dessas infecções. Já os isolados de CGP, eles apresentaram 100% de sensibilidade. Então, com isso, depois de todas as discussões e interpretações, nós concluímos que, embora o número de pacientes positivos para SARS-CoV-2 com co-infecções do trato urinário nesse estudo não tenha sido elevado, observamos uma alta taxa de resistência, principalmente dos BGN aos antimicrobianos, em especial os quinolonas, que são importantes opções terapêuticas para tratamento dessas infecções, e esse fato nos adverte para que estratégias contra o controle da disseminação de patógenos hospitalares multiresistentes, principalmente no cenário da Covid-19, sejam implementados. Aqui, então, nosso contato institucional e obrigada.